precisa aquecer antes de fazer exercício, para lubrificar as articulações. Essas articulações se movimentem de forma lisinha, tá? De forma que não vai ser seca, que às vezes até você escuta uma crepitação no joelho, daí treinando as articulações, daí elas são lubrificadas, dificilmente vai desgastar, dificilmente. Tá? Quando você renova, troca o óleo do carro, óleo de novo, as peças vão passar uma pela outra de forma sem se atritar. Não, eu penso aí. Que eu quebrei o fêmur, passei muito tempo parado com a perna reta e fiquei com... Fica a crepitação, fica aderente, você consegue pressionar todo, não é isso? O Davi vinha me lascando esses dias aí. Olha só, gente. Um alongamento simples, um alongamento tradicional. Já foi feita uma pesquisa com indivíduos fazendo alongamento durante 40 segundos, durante 30 segundos e durante 15 segundos. O efeito foi o mesmo. Então não tem necessidade de você fazer um alongamento e ficar na posição a mais do que 15 a 20 segundos. Tá? 15 segundos para cada articulação já é suficiente. Ok? Vamos lá. Então a articulação aqui, ó, a cartilagem, que é essa película que cobre o osso, presta atenção, gente. É como se fosse o rolamento do pneu do carro. O rolamento é a estrutura que vai fazendo com o pneu, todo o pneu, bicicleta, de moto, de carro, toda a hélice de avião, todo o ventilador, tem que ter um rolamento dentro. Então isso aqui é um rolamento. Se tiver cheio de areia, se tiver seco, quando for rolar, vai rolar de forma dificultosa. Se estiver bem lubrificado, vai girar de maneira bem mais fácil, né? Bem mais maneirada. Oi. Torção é o seguinte, a torção eu não vou ter um contato com o osso assim, vou romper uma estrutura. Torção não está dizendo que ela girou mais do que pôde, mas o osso permanece no mesmo lugar. Dependendo desse giro que você fez, pode romper um vaso linfático, pode romper um vaso sanguíneo, que é uma proliferação de sangue na parte toda, pode ter um hematoma, que é uma parte arroxeada, pode ter um extravasamento, uma sobrecarga de ligamento do pegão, né, vai ficar dolorido. O nível de atividade nervosa aumenta, vai ficar dor, calor, infecção. Agora, se o osso sair do lugar, é chamado de luxação. A articulação mais suscetível ao luxar é o osso. É o lugar mais fácil. O cardiologista diz que é melhor você quebrar o seu tornozelo do que uma torção para trabalhar Eu passei 4 meses. Polisacarídeos, proteína, água, vamos ver aqui agora. Quando eu quebrei, no instante eu quebrei. Não, aí ele vai, e aí fica, para você colocar o osso no lugar, certo? Você precisa fazer o que você está fazendo aqui. Você está encaixando o osso no osso para entender como é que os ossos encaixam, aí você vai ter capacidade de colocar, porque você sabe o que é que está por dentro. Você entende como essa articulação é tomada por dentro. Aí você sabe que ele está encaixando. Se você não souber o que é que existe aqui dentro, nem aquele que ele é fundado no lugar, não. Porque aí pode romper o músculo, pode romper o vaso sanguíneo, pode romper tendão, vai ser pior. Né? Olha só, tecido cartilagem articular ou hialina, mobilização, claro. Não fazer nada, primeiro. Então, todas as articulações sinoviais, todas elas, ombro, cotovelo, radiocárpica, interfalangiana, metacarpofalangiana, quadril, joelho, tornozelo, intervertebrais, temporomandibular, tudo isso é cartilagem. Se for sinovial, tem que ter cartilagem. Não pode deixar o osso batendo no osso. Aliás, nenhuma articulação pode deixar o osso batendo no osso. Sempre tem que ter uma estrutura que separa os ossos, que é ao mesmo tempo livre, né? Então, ó, é um tecido conjuntivo denso, a cartilagem, liso, esbranquiçado, como se fosse uma carinha de pitombo, né? Para a gente ter um exemplo. Avascularizado, não tem vaso sanguíneo, preservado, não vai sentir, que proporciona lubrificação e recobre a região articular do osso,
permitindo o movimento de forma adequada. A sua lubrificação e oxigenação é por difusão, aumento da concentração de água no líquido sinovial no local. E a difusão é quando você faz uma troca pelo aumento da concentração da substância que está fora. Eu falei da célula na biologia. Como é que o sódio vai entrar para dentro da célula? Se a concentração de sódio estiver maior do que o contato. Certo? Mesma coisa. Toda vida que o osso fosse tocar no osso, tem que ter uma cartilagem. Só lá embaixo. Em cima é sinovial. Então é a superfície real de suporte caro, pois além de absorver impacto, corrente congruente, olha só, a cartilagem, gente, óbvio, ela também vai servir para amortecimento. Certo? Esse cartilagem todo vai servir para amortecimento, é bem resistente. E além disso, ele vai corrigir congruente. O que é isso? Alguns ossos não são perfeitamente encaixados em outros. Aí a cartilagem vai formar o osso a fim de que ele se encaixe no osso de forma perfeita. Tá? No joelho acontece isso aí. A cartilagem, a nossa cartilagem tem de 1 a 7 milímetros das articulações saudáveis, principais componentes: colágeno, proteína, polissacarídeos e água. Vamos voltar para a biologia. Nós somos financeiro. Se você não tomar água constantemente, essa cartilagem vai ficar seca. E a tendência a ela se degenerar, se encaixar, é muito grande. É muito grande. Então o cara não tem não, bota lá. Olha só, a água é importantíssima. Tá? Olha só, mais do estrutura vai receber proteína, vai receber carboidrato do nosso corpo humano. Lógico que uma cartilagem dessa é formada por uma célula. Que tipo de célula forma a cartilagem articular? A célula cartilaginosa. Uma célula não é formada, a membrana é formada por quê? Proteína, tipo quarta-feira, carboidrato, gordura. Daí a necessidade de você manter a integridade de uma cartilagem pela alimentação. Não é nada mais do que o alimento que você come no cartilagem dela. Tá? Então possui alto grau de resistência mecânica em relação à rede elástica e intencional, então os condrócitos alojados em lacunas. Seu teor de hidratação, olha só, o teor de hidratação da cartilagem é de 65 a 80% água. Tem que ter água para poder preservar as estruturas do nosso corpo, tá? É desenvolvido de vasos, como eu já falei, canais e vasos cineiros. Aqui uma cartilagem apaga esse. De cima, chama de cima. Olha aqui uma cartilagem real, gente. Mesmo, branquinho, tá? Branquinho, transparente, hidratado. Pegar uma cartilagem articulada ferro, joelho. Isso aqui são os cônios, tá? São os cônios. Isso aqui é o tecido conjuntivo articular, o ligamento cruzado anterior. Ok? Lá você vê a cartilagem novamente. Cartilagem do fêmur, envolvendo o fêmur para que ele não toque na tíbia. Lógico que a tíbia vai ter também, né? O outro componente anatômico da articulação sinovial é o tecido conjuntivo articular. O tecido conjuntivo articular, gente, é o tecido, você vê que a cartilagem é formada de tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo articular é nada mais, nada menos do que os ligamentos. E é um ligamento, é uma estrutura que conecta um osso a outro osso. E nós temos também o tendão. O que é o tendão? É uma estrutura que vai conectar o osso ao osso. Tá? O tecido conjuntivo articular, sim, funciona como um parafuso do pneu do carro. Já dá estabilidade à articulação. Todas as articulações sinoviais do nosso corpo tem a cartilagem, para não deixar o osso bater no osso, para amortecer, e tem tecido conjuntivo articular, que são os ligamentos e os tendões. Olha só, os ligamentos e os tendões, eles têm uma propriedade que a gente chama que é propriedade elástica. Propriedade elástica.
Quando é que o corpo tem uma propriedade elástica? O que é elasticidade? Deixa eu explicar um pouco. É quando o corpo acorde ou freio. Quando o corpo acorde ou freio. Estou falando porque na hora de escrever não você vai isso na prova não. Não, então olha só. É quando o corpo, após sofrer uma deformação, ele tem capacidade de voltar à posição original. Certo? Então isso é elasticidade, ou seja, o ligamento e o tendão, eles têm elasticidade, propriedade elástica, eles têm uma certa elasticidade. Eles não têm, preste atenção, o ligamento e o tendão não tem capacidade de contração. Certo? Só que tem capacidade de contração é o ventre muscular. O ligamento e o tendão tem elasticidade, como se fosse uma linguinha amarela. Lá, okay? fica assim, né? Olha só, se você estressar a articulação, esse ligamento, geralmente o tendão, vai desgastar. Que é como se fosse um chiclete. O chiclete, eu estico ele e ele não volta. Aí vai ficar mole. É um desgastamento do tendão do ligamento. Não, olha só, gente. Para que eu preserve a articulação, eu tenho que fazer o fortalecimento do tecido conjuntivo articular. Tá? Um grande marco para nós, educadores físicos, foi um trabalho que fizeram com um garoto de 17 anos, que é chamado de hoje de Ronaldo Fenômeno. Aos 17 anos ele fez um fortalecimento muscular muito grande. A coxa era muito forte. O ventre muscular, a parte contrátil do músculo, era muito forte. A máquina era muito potente. Mas a corda que ligava o músculo ao osso, que é no caso do tendão, não foi fortalecida. Certo? O que aconteceu? A patela, que está bem aqui, certo? Entre o tendão e o pênis, ela se soltou. Por quê? Porque em um momento, essa força muscular era tão grande que o tendão não aguentou e partiu. Aí soltou. Certo? A partir desse momento, começou a se preocupar muito com um tipo de treinamento que é chamado de treinamento proprioceptivo. Certo? Nós temos aí, dentro do nosso corpo, as interocepções, as propriocepções, as estereocepções. O que é o treinamento proprioceptivo? É nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Desequilíbrio. Quando você está se equilibrando, quem está colocando você na função de equilíbrio são os ligamentos esquerdos. Certo? Então,